nosso Pai Criador, boa noite. Sejamos muito bem-vindos a esta casa de oração, a esta casa que nos acolhe com canções que nos ajudam a sintonizar a alma para esses instantes, que são instantes de aprendizado e também de tratamento espiritual. Nós vivemos no coração. Vivemos no coração da América do Sul. Por vivermos nesse coração da América do Sul, nós moramos muito longe da praia. Praia, aquele ambiente paradisíaco, que nos lembra férias, que nos lembra quando éramos crianças, ou mesmo quem já foi até a praia como adulto. Cada vez mais fácil é nós passarmos alguns dias no mar. E uma coisa que acontece com todo mundo que vai ao mar pela primeira vez é ficar impressionado com o tamanho daquele rio, que é o próprio mar. E a segunda coisa que acontece é provar a água para ver se ela é salgada mesmo. É salgada, para quem ainda não experimentou, é salgada. É divertido ver as crianças brincando na beira da praia, brincando com as ondas, vão e vêm. É uma delícia beira-mar. Só que em determinados lugares é um pouco perigoso ficar na praia, dentro da água. Fora da água nem tanto, mas dentro da água às vezes é um problema. E outro dia eu assisti a uma reportagem que muitos de vocês devem ter visto também na televisão, a respeito de determinada região no Nordeste que é frequentada por tubarões. Alguns tubarões bastante perigosos, por sinal. E aí, naquela praia, naquelas praias, há uma porção de placas indicando assim: não nade aqui. Cuidado, tubarão. Só falta ter aquela plaquinha dizendo: atenção, você vai virar comida. E aí a câmera mostrava aquelas placas e focou então dois rapazes da cidade que estavam tomando banho lá naquelas águas. A repórter esperou um pouco. Quando eles saíram da água, ela foi lá e perguntou: escuta, você sabe que os tubarões aqui comem gente? Aí ele respondeu: pois é, né? E você sabe que é bem nessa praia que eles comem gente? Você viu essa placa aqui? Aí ele: é melhor vocês não fazerem isso que eu faço. Olha que interessante. Ir à praia é uma opção para todos nós. Agora, quem é que vai nadar onde tem tubarão? Já eu acho que nem todo mundo aqui gostaria. Talvez alguém, por causa da adrenalina, né, sempre imaginando um tubarãozinho mordiscando, quem sabe. Nem precisa ir muito longe. Se quiser tomar banho nos nossos rios aqui, tem jacaré, tem piranha, também dá para fazer isso. A questão que eu quero colocar aqui é que muitas e muitas vezes nós ouvimos pessoas reclamando de Deus, reclamando da sorte ou do azar, reclamando por fatos que lhes acontecem, quando na verdade essas próprias pessoas procuraram os problemas que passam a enfrentar. Então nós temos uma série de situações semelhantes a essa de nadar com os tubarões. Por exemplo, temos aquele que trabalha como empregado e que em cada emprego cria confusão com o patrão.
e se vê despedido. Nunca arranja uma ocupação definitiva. Temos aquele que tem uma namorada, mas fica olhando para outras pessoas do sexo feminino que passam em sua volta. E aí não consegue manter um relacionamento definido. Nós temos aquele sujeito que tem um carro e hoje ninguém pode dizer que não sabe que dirigir depois de beber é pedir para ter um acidente de trânsito. Ninguém pode dizer isso. Eu bebi, mas não sabia. Falso. Todo mundo sabe. Mas a pessoa tem um carro, vai no churrasco, come churrasco, toma cervejinha e sai dirigindo depois. Aí vem um acidente, e aí coloca a culpa no outro motorista, coloca a culpa no trânsito, no prefeito, em Deus. Deus não cuida de mim. Mas E aí, no Espiritismo, nós aprendemos uma coisa que é muito interessante, mesmo. Nós aprendemos no Espiritismo que nós somos espíritos vestindo um corpo de carne. Então, como nós somos espíritos vestindo este corpo de carne hoje, nós, como espíritos, já tivemos em tempos passados outros corpos. Nesses outros corpos nós fizemos algumas coisas boas, algumas coisas ruins. As coisas boas nos deram os frutos bons de hoje, as coisas ruins nos deram os frutos bons, os frutos ruins de hoje. Mas aí, quando acontece alguma coisa que nos magoa, nós ficamos perguntando assim: o que será que eu fiz de errado na vida anterior? Se eu estou sofrendo agora, eu culpo a vida anterior. Isso é meu karma. Pode até ser. Algumas coisas que não dependem de nós, muito provavelmente são essas consequências ruins de uma vida anterior. Então, por exemplo, aquele que nasce num ambiente de miséria, provavelmente está ali para resgatar determinada situação de vida anterior. Hermínio Miranda conta um caso bem interessante de uma moça que praticou diversos abortos, 7 ou 8 abortos, não me lembro bem. Porque naquela vida ela queria festar. E ao que parece era o que se chamava mulher mundana. Né? Então ela praticou aqueles abortos. Cada aborto uma responsabilidade. Porque cada um daqueles espíritos abortados ficou ali em volta dela. E aí, quando ela desencarnou, viu-se frente a frente com cada um daqueles que ela havia retirado de si. Não apenas eles, viu-se também frente a frente com um certo rapaz que tinha sido seu amante, tinha se apaixonado por ela, e em virtude da conduta da moça, ele acabou se perdendo, envolveu-se com álcool, tornou-se alcoólico, morreu por conta do álcool, e esse também estava naquele grupo em volta dela. Bem, as leis de Deus são leis de justiça. Aí quando a gente fala, as leis de Deus são leis de justiça, algumas pessoas pensam assim: bom, se ela
praticou 8 abortos, ela vai tentar nascer 8 vezes, vai ser abortada 8 vezes. É uma ideia. Mas Deus não é assim, tão ríspido quanto nós costumamos ser. As leis de Deus são leis de justiça, mas também são leis de amor. E o amor resgata a multidão de pecados. Então, como ela tinha cometido aqueles abortos todos, ela não estava em condição de gerar filhos numa nova encarnação. Mas ela contava com um espírito que a amava, que tinha sido mãe dela numa encarnação anterior. E esse espírito amoroso se dispôs a reencarnar como esposa daquele amante alcoólico. Lembra-se do amante alcoólico? Aquele que tinha se perdido e morreu lá no alto, dentro da garrafa? Pois é. Ela, esse espírito evoluído, se dispôs a nascer, a reencarnar e a casar-se com aquele sujeito bêbado. E a ter 9 filhos com aquele sujeito. O primeiro filho seria a própria moça bebedora. E cada um dos filhos, na sequência, seriam aqueles que ela havia abortado. Quando nascesse o último dos irmãos, a mãe morreria do parto. E ela então ficaria com a responsabilidade de criar todos aqueles irmãos e de cuidar do pai bêbado. Um daqueles espíritos não a odiava, ia reencarnar como irmão dela, um irmão mais novo, para ajudá-la com relação aos outros irmãos. Mas olhem que vida difícil. Ela não tinha na sua programação da nova vida o casamento, porque tinha muito irmão para cuidar, para ajudar a crescer, para orientar na vida, para quebrar aquelas estruturas de ódio. Ia depender dela. Notem que legal. Sim, porque nós olhamos e pensamos, nossa, que vida sofrida. Mas talvez a alternativa fosse ser abortada 8 vezes. Era melhor ser a irmã mais velha. E ainda por cima, ela ia nascer numa região pobre. E mais ainda por cima, na Argentina. Tudo bem. Eu gosto muito dos argentinos, mas é legal a gente ter uma rixazinha para poder falar isso. E é isso. Então, esse espírito, quando nascesse, traria todo um karma para resgatar. E, portanto, aquelas situações que enfrentaria nesta nova vida seriam consequência do que ela praticara na vida anterior. Mas aí eu pergunto, se ela não tinha escapatória de ser a irmã mais velha nesta vida, na vida anterior, ela poderia ter escolhido não abortar? Poderia. E as coisas poderiam ter sido muito mais fáceis se já na primeira ocasião ela tivesse escolhido a opção mais conforme às leis de amor de Deus.
Então, nós muitas vezes arranjamos problemas na nossa própria vida no momento em que estamos vivendo. É interessante notar que esse tipo de pergunta, será que o problema que eu tenho hoje é da vida anterior? Esse tipo de pergunta deve ter sido muito feito a Allan Kardec. Tanto que ele fez esse questionamento à espiritualidade. E a espiritualidade disse o seguinte: olha, na maior parte das vezes, os problemas que vocês enfrentam não são problemas de vida anterior. São problemas que vocês criaram nessa vida mesmo. Isso é um aspecto muito importante e que nós precisamos abrir os olhos, abrir os ouvidos. Nós temos uma tendência de colocar a culpa, de colocar a responsabilidade fora de nós, ao invés de percebermos a nossa própria responsabilidade. Então eu conheço muita gente que, por exemplo, se desliga de um determinado emprego onde está recebendo um bom salário para tentar a iniciativa de ser seu próprio chefe, sem se preparar para isso, sem conhecer as leis do mercado, sem nunca ter feito negócio como vendedor, só como comprador, a pessoa quer se instalar como vendedora. O que acontece na maior parte das vezes? Ela quebra e aí ela não tem mais a remuneração do emprego anterior e não tem mais o nome limpo a partir de agora. Com toda uma problemática para ser resolvida, porque em determinado momento, de maneira inconsequente, ela se lançou numa aventura. E aí, muitas vezes, coloca a culpa em Deus. Coloca a culpa nos espíritos inferiores. Coloca a culpa no azar. E não observa a própria responsabilidade. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, lembra-se, é aquele mesmo livro que o Gervásio estava mostrando antes, só que numa outra edição. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo chamado Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. Para nós parece o contrário, não é verdade? A gente vê uma pessoa rindo, uma pessoa rica, uma pessoa saudável, uma pessoa feliz, e nós vemos assim, nossa, bem-aventurado é aquele, não é o que está aqui sofrendo, chorando, lutando. Que tipo de lógica é essa? Ilógica de Jesus. Mas aí, Kardec, valendo-se das informações dos espíritos da codificação, ele diz o seguinte: as vicissitudes da vida, as dificuldades da vida, são de duas espécies. Umas têm sua causa na vida presente, outras têm sua causa fora dessa vida. Então, eu estou enfrentando uma dificuldade hoje. A dificuldade é desta própria vida ou de uma vida anterior? Então, eu posso tentar verificar essa situação. Diz assim: remontando-se à origem dos males terrestres, olhando-se para a origem dos males terrestres, reconhecer-se-á, e esse é o detalhe, que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que suportam esses males. A pessoa que é criadora de problemas, ela vai viver envolvida em problemas. O sujeito que está enrolado com o tráfico de drogas, ele vai se ver com as consequências daquele envolvimento. Então a conduta de cada um já mostra essa situação. Quantos homens
Quantas mulheres caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da imprevidência, do orgulho, da ambição? Muita gente cai no conto do vigário. Por que cai no conto do vigário? Porque percebe uma chance, de repente, de ganhar alguma coisa de forma inusitada. E aí quem fala mais alto? A ambição. E a pessoa perde porque quis ganhar alguma coisa por caminhos não muito corretos. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Eu me lembro de uma escola aqui em Campo Grande, em que eu conhecia professores que trabalhavam lá, e que o dinheiro que entrava para a escola, que tem que fazer o caixa para poder gerir como uma empresa, o dinheiro que entrava, o diretor da escola entregava para a esposa, para ela fazer todos os gastos que quisesse. O que aconteceu com a escola? Em menos de um ano, quebrou. Quantas uniões infelizes, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas brigas, quantas dissensões, quantas disputas se teriam evitado se as pessoas houvessem se comportado com mais moderação e menos suscetibilidade. Suscetibilidade é assim, frescura. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Nós sabemos, por exemplo, que a obesidade já tem caráter epidêmico no mundo, justamente porque as pessoas comem muito mais do que tem necessidade para manter o corpo físico. E aí, quais serão as consequências da obesidade? Todas aquelas que a gente vê nas reportagens do Fantástico, assustadoras. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. A falta de respeito e a ingratidão dos filhos. A quem, portanto, deve o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, acusar a providência. Não é a previdência no INSS, é a providência, Deus. Resolve acusar essa chance desfavorável, a má estrela, quando a sua má estrela está no seu próprio descuido. Os males dessa natureza fornecem seguramente uma grande quantidade de vicissitudes, de problemas na vida. O homem as evitará quando trabalhar pelo seu aprimoramento moral, tanto quanto o faz pelo seu aperfeiçoamento intelectual. Então, se nós quisermos nos livrar de grande quantidade dos problemas que enfrentamos,
O que nós precisamos fazer é exatamente aprender a nos comportarmos de acordo com os ensinamentos de Jesus. Que esse alerta fique para todos nós, então, a fim de que possamos mudar a nossa conduta, porque é na medida que nos modifiquemos que nós seremos capazes de viver vidas mais tranquilas e mais felizes. Obrigado, Céu. Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite.